síndrome do túnel do carpo, causas e remédios. Hoje falaremos sobre a síndrome do túnel do carpo, suas causas e alguns remédios. Às vezes, sentimos uma espécie de formigamento e dor na mão e na região do punho, e ao mesmo tempo temos a sensação de fraqueza na mão, como se perdêssemos nossas pinças. Hoje falaremos sobre a síndrome do túnel do carpo, suas causas e alguns remédios. Esses são sintomas que não costumam ocorrer em muitas pessoas, porém, aquelas que sofrem com eles, principalmente quando se tornam crônicos, sabem que são muito degradantes, visto que não nos permitem usar as mãos. Além disso, a dor pode chegar a ser muito aguda e insuportável. E o que fazer? Quando nós somos um dos desafortunados que sofre com esse problema, a única solução é a cirurgia. Não há nenhum remédio que possa curar ou amenizar a doença. A tendência da medicina oficial, quando a doença é de caráter anatômico, como esta, é tratar o problema com cirurgia. Como quando nosso carro sofre um dano em alguma peça do motor, o habitual, infelizmente, é que o mecânico compre uma nova peça ao fabricante e se limite a substituí-la. Quantas vezes não escutamos ou comentamos: já não existem bons mecânicos, apenas trocadores de peças? Pois, no caso da medicina, infelizmente, às vezes acontece a mesma coisa. Podem existir outras soluções? Vamos explicar um pouco as causas, sintomas, possíveis tratamentos, oficiais e alternativas à síndrome do túnel do carpo. O que é a síndrome do túnel do carpo, STC? O túnel do carpo é um estreito canal localizado no punho. Por esse túnel, atravessa o chamado nervo mediano, que é um dos responsáveis pela inervação das mãos. Como esse canal é muito estreito, por diversos motivos seu diâmetro pode se estreitar ainda mais e aprisionar o nervo, de modo que se tornará muito difícil o bom funcionamento do mesmo. A pressão sobre o nervo mediano faz com que a sensibilidade e o movimento da mão sejam seriamente afetados. Podemos sofrer desde uma simples sensação persistente de formigamento, até uma sensação bastante dolorosa e tipicamente nervosa. Isso acontece porque os músculos da mão, que alcançam o nervo, não recebem os impulsos necessários para funcionar corretamente. Com o tempo, essa situação pode causar um dano muscular permanente e podemos perder a força nas mãos. Causas. Já comentamos que a região do punho, por onde o nervo alcança a mão, chama-se túnel do carpo, que esse túnel é bem estreito, de modo que qualquer inflamação ou engrossamento desse canal possa comprimir ou pressionar o nervo. Quando isso ocorre, sentimos dor, dormência, formigamento ou fraqueza. Isso é o que caracteriza a síndrome do túnel do carpo. Costuma acontecer quase sempre em pessoas de 30 a 60 anos de idade, e é mais comum em homens do que em mulheres. Não é muito frequente, mas algumas pessoas desenvolvem esse problema, porque já nascem com o túnel do carpo pequeno. A crença de que realizar o mesmo movimento com a mão e o punho constantemente provoca a doença é muito comum. Mas isso não é sempre assim, mesmo que seja bom evitar certos movimentos mecânicos e repetitivos. Em contrapartida, é certo que o uso de ferramentas manuais que vibram pode desenvolver a síndrome, por exemplo, no caso de trabalhadores que quebram concreto nas avenidas com martelos pneumáticos. Contudo, não existem bons estudos que demonstrem com segurança que a síndrome do túnel do carpo é causada por utilizar o computador por muito tempo, o mouse ou repetir movimentos ao trabalhar, tocar um instrumento ou praticar determinados esportes. Outros fatores que podem levar à síndrome do túnel do carpo: fraturas repetidas e artrite no punho, crescimento de um cisto ou tumor no punho,
artrite reumatoide, doença autoimune que afeta as articulações, diabetes mellitus, hipotireoidismo, obesidade e alcoolismo, retenção de líquidos na gravidez ou na menopausa, amiloidose. De qualquer forma, a maioria dos casos é idiopática, ou seja, sua causa real é desconhecida. Por isso, o tratamento será direcionado à redução dos sintomas, e não a uma causa em si. Sintomas: falta de jeito ou sensibilidade na mão ao segurar objetos com os dedos, ou com a palma da mão, dormência ou formigamento no polegar, indicador, médio e anelar, formigamento persistente na palma da mão, fragilidade ao agarrar algo, ou dificuldade para carregar coisas, uma reclamação muito comum, dor que vai desde o punho até o cotovelo, dor nas mãos e punho, problemas com a coordenação motora dos dedos, fraqueza em uma ou ambas as mãos, atrofia do músculo abaixo do polegar. Isso ocorre em casos avançados. Como saber se devemos consultar um médico? Para não confundir os sintomas da síndrome do túnel do carpo com os sintomas da artrite, osteoartrite, seria melhor consultar um médico, principalmente se observarmos os seguintes sintomas. Se tivermos uma dor constante, e que parece aumentar mesmo, que as mãos estejam estendidas buscando alívio. Quando, ao mover o punho enquanto fazemos algum movimento ou exercício, tivermos a sensação de que algo está lá dentro do punho. Caso se confirme que não apresentamos artrite ou síndrome do túnel do carpo, podemos escolher entre vários tratamentos, segundo a gravidade do caso. Testes e exames para a síndrome do túnel do carpo. Além dos sintomas de dormência e fraqueza, o médico pode fazer um teste de Pallen e o chamado sinal de Tinel. Sinal de Tinel. O médico aplica pequenos golpes sobre o nervo mediano, no nível do punho. Isso pode fazer com que a dor dispare, desde o punho até a mão. Teste de Pallen. O médico dobra o punho completamente para a frente por 60 segundos, para observar se há dormência, formigamento ou fraqueza. Os exames mais comuns são radiografias do punho, com as quais determinaremos a existência de um estreitamento nos ligamentos ou tendões, por onde o nervo mediano passa, e que é o que ocasiona os sintomas de compressão próprios da doença. A eletromiografia. Técnica para a avaliação é registro da atividade elétrica produzida pelos músculos esqueléticos, velocidade de condução do nervo. Essas últimas duas técnicas obviamente mostrarão resultados anômalos, se suspeitarmos previamente da presença da doença após a realização dos testes de Tinel e Pallen. Possíveis tratamentos. Podemos tentar a imobilização do punho usando uma braçadeira com palmatória, uma espécie de ferro ou anexo rígido, à noite por algumas semanas. Se isso não ajudar, é possível que seja necessário usá-la também durante o dia, e pelo menos por um mês. Devemos evitar dormir sobre as mãos, e punho é recomendado aplicar compressas frias. Medicamentos. Dentre os medicamentos utilizados no tratamento da síndrome do túnel do carpo, encontram-se anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno ou o naproxeno. Injeções de corticosteroides podem oferecer o alívio dos sintomas por um tempo. Cirurgia. A denominada liberação do túnel do carpo é um procedimento cirúrgico onde corta-se o ligamento que está exercendo pressão sobre o nervo. A cirurgia é efetiva na maioria dos casos, mas nem sempre, e a cicatrização completa pode durar meses. Os sintomas costumam melhorar com o tratamento, mas a longo prazo, mais de 50% dos casos precisam de cirurgia. Como prevenir a síndrome do túnel do carpo? Recomendações posturais. Existem muitas mudanças que devemos fazer em nosso local de trabalho e em casa para reduzir a tensão sobre o punho. Mantenha uma posição neutra.
Quando estiver repousando, observe se suas mãos estão estendidas, relaxadas e se os punhos não estão dobrados. Evite o máximo possível os movimentos repetitivos dessas regiões. A tela do computador deve estar na altura dos olhos. O teclado deve estar suficientemente baixo para que, ao escrever, os punhos não se dobrem. Evite pegar ou desenroscar objetos com 3 dedos, pois isso incrementa a pressão no punho. Devemos usar toda a mão. Se for uma atividade contínua de trabalho, alterne as mãos e faça descansos de 1 a 2 minutos. Cuide da postura noturna. Quando dormirmos, os braços devem estar colados ao corpo e os punhos retos. Se os punhos ficarem presos debaixo do corpo, ocorrerá pressão, dor e inchaço relacionado à síndrome do túnel do carpo. Use desenhos ergonômicos. Devemos optar por ferramentas com um desenho projetado, para reduzir o risco de lesões no punho. Dispositivos especiais para o computador, como mouses ergonômicos ou tapetes ergonômicos para os mouses e suportes para o teclado serão muito úteis. Descanse a cada certo período de tempo quando estiver escrevendo, e pare sempre que sentir dor ou formigamento. Exercícios com os punhos e mãos ajudam a melhorar a circulação e, ao mesmo tempo, reduzir a tensão nessas regiões. Fazer exercícios com os punhos. Para começar, devemos colocar a palma das mãos para baixo e para fora, e rodar ambos os punhos 5 vezes para a esquerda, e depois para a direita. Exercitar o polegar. Para isso, devemos suspender a mão para fora, e agarrar o polegar direito com a mão esquerda, pressionar para fora e para trás até sentirmos uma tensão suave. Mantenha assim durante 10 segundos. Repita 5 vezes em cada polegar. Estire os 5 dedos. Estire a mão com os dedos bem distanciados durante 10 minutos. Repita de 3 a 5 vezes. Aperte a mão. Aperte forte a mão. É preferível utilizar uma bolinha de borracha para isso, e realizar o exercício 10 vezes. Depois, aperte os dedos e repita com a outra mão. É possível que, inclusive, necessitemos fazer mudanças mais profundas quanto ao tipo de trabalho que exercemos, ou atividades recreativas. Alguns trabalhos que exigem ferramentas vibratórias estão intimamente associados com essa doença. É frequente entre os músicos profissionais, pianistas, flautistas. Remédios caseiros. Os remédios populares existentes são destinados a combater as inflamações e, assim, aliviar a dor. Infusão de erva de São João. Ferva 3 folhas da erva por 10 minutos em uma xícara de água. Tome uma xícara morna. Se tomarmos no mínimo 1 xícara dessa infusão diariamente, notaremos como a dor e o formigamento próprios da síndrome serão aliviados. Além disso, devido à ação tranquilizante da infusão, suportaremos melhor a dor, o que contribuirá para quebrar o ciclo vicioso emotivo físico, que muitas vezes aumenta a dor, ou a perpetua a longo prazo. Óleo de linho. Tome 1 colher de sopa por dia durante 2 até 4 semanas. Segundo pesquisas recentes, os ácidos graxos contidos nessas sementes colaboram ativamente na redução da inflamação causada por essa doença. Consumir vitamina B6. Consuma alimentos que contêm essa vitamina, como batatas, arroz integral, bananas, verduras de folhas verdes e peito de frango. Caso opte pelo consumo em cápsulas, a quantidade diária é de 2 ml. Compressas de gelo nas mãos e punhos, a fim de diminuir a inflamação. Nunca aplique compressas quentes ou almofadas térmicas, já que isso pioraria os sintomas.
Tudo que repercute em manter uma boa circulação sanguínea ajudará no combate a essa doença. Por isso, uma boa nutrição e exercícios regulares são remédios indispensáveis para alcançar esse objetivo. Enquanto tratarmos de forma adequada essa síndrome, não notaremos grandes complicações. Mas sem tratamento, podemos lesionar o nervo de forma permanente. De qualquer forma, como sempre, não devemos nos esquecer que as soluções cirúrgicas, por mais que o cirurgião insista, nem sempre são totalmente válidas, e as sequelas podem ser inclusive piores. Mas se não obtivermos resultados com todos os tratamentos e hábitos citados, obviamente a cirurgia será a última opção.